Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, galera, vamos fazer aqui uma reação em um código de jogo aberto, comentando um pouquinho sobre esse jogo entre São Paulo e Flamengo, onde o Flamengo acabou perdendo, né, e com um lance polêmico ali no finalzinho. Vamos ver o que Renata Fã aí, junto com o Cicinho, Ronaldão e Edu da Cena vão falar sobre esse jogo e sobre a polêmica e também sobre a chegada de Paquetá, que já chegou no Rio de Janeiro e vai falar aí com as entrevistas. Então, sem mais enrolações, fica agora, galera, com o vídeo. Campeonato Brasileiro. Eu não sou São Paulo, mas eu reconheço o mérito do São Paulo. Segurou o Flamengo, amarrou. Na hora que começou a gostar do jogo, foi lá e fez o resultado de 2-1. Cicinho, comemora, extravasa, seja feliz. Conselho de amiga, hein, Cicílio? Não dura muito, Cicinho. Tem que aproveitar o momento. Pênalti, hein? Aí a crise! Pênalti, hein? Começar o Brasileiro com vitória sobre o atual campeão mostra que o São Paulo pode pensar em ir mais longe no campeonato? O Crespo, ele pensa estrategicamente nos 45 pontos, mas o Tricolor é muito mais que isso. Eu acho que o Crespo é mais realidade, mas o Rafinha é meu coração, então vamos Rafinha. Ah, o Rafinha tá certo, não tem que ter coitadismo. O efeito Rafinha chegou até ao técnico Hernan Crespo. No final de semana, o treinador disse que o objetivo do São Paulo no Brasileiro seria alcançar os 45 pontos. Depois da vitória contra o Flamengo, ele minimizou a fala e explicou que a ideia era proteger o clube. A gente fala de São Paulo, fala com o coração. Então, a minha ideia é proteger o grupo, proteger o clube e manter o pé no chão para construir. Talvez errei na comunicação, mas a ideia era isso. No campo, a ideia do Crespo diante do rubro-negro foi voltar ao esquema de 3 zagueiros. Deu certo, mas eles sofreram com as investidas do Cebolinha e do Carrascal. O goleiro Rafael estava atento, defendeu essa finalização de longe do camisa 11. A única boa chance do tricolor no primeiro tempo foi quando o Mike lançou o Luciano em velocidade, mas foi o Flamengo que abriu o placar. Alexandro levantou a bola na área, Pedro dominou com o peito, olha isso, e Plata marcou um golaço. Gonçalo Plata, numa assistência fantástica do com o peito. O São Paulo, que não vencia 3 jogos, conseguiu reagir. Cobiçado pelo adversário carioca, Marcos Antônio fez uma linda inversão de jogada. Enzo Dias cruzou para Luciano, que marcou o gol número 104 pelo Clube do Morumbi. Contra o Flamengo é sempre especial, até porque meu pai é flamenguista. Pai, um abraço. Luciano deu um passe para trás e achou o Caleri. Do argentino para o Marcos Antônio até chegar no camisa 10 de novo. Era hora de servir. E assim, Danielzinho, ex-Mirassol, pôde ir pela primeira vez com a camisa tricolor. Eu gosto da resenha. Um fala, o outro também. Bom, esse jogo foi... O Flamengo a gente imaginava que era muito favorito, que a qualquer momento ia definir o placar e o São Paulo surpreendeu. Só que no último lance do jogo acontece esse pedido de pênalti reclamado pelo Flamengo do Alan Franco no Arrascaeta. O juiz não deu e a gente ouviu toda a comunicação. E agora, vocês que são árbitros aqui no Jogo Aberto e têm esse poder, vão falar sobre o lance. Ronaldão, pênalti para o Flamengo ou não? Primeiro quero dar os parabéns à CBF, né? Que logo em seguida já coloca o áudio aí para todo mundo ouvir. Diferente da Paulista aqui, da Federação Paulista, a Federação Paulista que afasta o árbitro. E cadê o áudio? Eu vou esperar sentado. Mas eu quero ver o áudio do que foi dito aí. Porque, pelo que eu tô sabendo, foi cabeludo. Agora, esse Qual lance que você quer? Esse lance contra o Santos, que o juiz dá 5 dias de andamento, dá uma falta que só ele viu. Que isso? Ele é afastado. E cadê o áudio, Federação? Aí a CBF, como tá de parabéns. Já acabou aí, ó, acabou. Teve o toque, mas não influenciou. Então tá certo a arbitragem. É isso que eu falo. Pronto. Edu. Você falou que é pênalti, né, Atlético Mineiro, né? Só que eu não vou ser clubista, não, viu, Cici? Não vou ser clubista, não. A gente tem que ser o que é certo. Eu não daria o pênalti.
Eu não daria o pênalti. Então eu também não estou sendo clubista. Eu também não daria. Isso aí. Porque houve sim um toque no Arrascaeta. Então ele caísse, não chutasse a bola. Mas ele continuou chutando e pra mim, nada. Segue o jogo. Olha, o toque pode acontecer a qualquer momento, mas é um toque faltoso? Essa é a pergunta. O Arrascaeta sempre Porque as pessoas falam assim, aí teve um contato. Pode ter contato em qualquer momento dentro da área, mas é um contato faltoso? Aí a pergunta é pra você, Cicinho, foi pênalti sim ou não? Não, isso não é clubismo. Isso simplesmente é analisar e eu ainda quero incrementar, Ronaldo, os parabéns, porque quando a gente fala de profissionalização de árbitro... Parabéns sim, sim. Palavras? E rasgar elogios também, porque você falou da CBF, profissionalização dos árbitros, e além do mais, não adianta você profissionalizar árbitro e você colocar no VAR pessoas que não entendem de futebol. Então ali você vê que são pessoas que entendem de futebol porque sabem o quê? Um movimento natural do corpo. Então o Alan Franco, ele tentou, ele não mudou a passada, e o Arrascaeta, na hora de tentar chutar, se tivesse sido um toque para tirar ele da jogada, ele teria caído antes. Ele teria se jogado. Então, assim, ele conclui a jogada. Parabéns à arbitragem. Então não adianta flamenguista ficar tentando procurar pelo em ovo. Cicinho, entendeu? cuidado Foi pra muito bem parabenizar os árbitros, porque daqui a pouco você vai... Tudo bem, mas quando tem que elogiar, elogia. Sim, quando tem que Nesse jogo, a gente fala. Desse jogo nós temos que elogiar. Eu acho importante acompanhar a checagem do lance. Porque muitas vezes a gente pergunta, mas o que ele pensou, o que ele marcou? Então nós ouvimos bem a conversa e ela não é naquele tom, até não estão gritando tanto, não estão exaltados. Então dá pra perceber. O problema é que termina o jogo, aí fica repetindo, aí entra especialista de arbitragem que diz que é uma coisa. Cada um tem sua opinião, o futebol é isso, a gente vê e cada um conclui. Agora, o que eu também quero concluir é sobre o São Paulo. Super pressionado, mal no Campeonato Paulista, com uma crise fora dos gramados sem precedentes, com atrasos de salários. E aí num jogo de primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no qual o Flamengo é amplamente favorito, o São Paulo vai lá e faz 2-1. Luciano... Para a primeira grande polêmica do Campeonato Brasileiro, eu queria destacar antes, né, falar do lance do gol do Flamengo também. O passe do Pedro, eu acho espetacular, acho que é um dos grandes momentos desse jogo, como ele mostra recurso e inteligência para dar o passe de peito, né, jogada de futevôlei, enfim, destacado o lance bonito do Flamengo. A gente fala também sobre esse pênalti muito pedido pelo Arrascaeta, pelo Jorginho, que acaba sendo expulso também por reclamação depois do apito final, o lance que gerou muito debate. A gente está vendo, inclusive, nesse ângulo, o posicionamento do árbitro, o Wilton Pereira Sampaio, na jogada. Ele não marca no campo, o VAR não chama para revisão. Isso aí gera até um certo tumulto no fim do jogo. Muita reclamação do lado do Flamengo, Raed. Bem, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu sou um cara que cumpro ordens e o editor-chefe do programa, meu amigo Thiago Teixeira, falou que não poderia falar que isso aí foi pênalti. Então, brincadeira, viu, gente? Pra mim, eu tô com o PC Oliveira, pra mim esse é um lance de imprudência do jogador de São Paulo, óbvio que ele não quis fazer o pênalti, mas tem um trançapé ali no Arrascaeta. Agora a questão é saber se essa determinação do Wilton Pereira Sampaio vai seguir a partir do decorrer do campeonato, se a CBF vai entender isso como um erro de arbitragem ou não. Estamos falando de uma primeira rodada de Campeonato Brasileiro, de uma tentativa da CBF de ter ali um maior controle sobre a arbitragem, profissionalizando os árbitros a partir do próximo mês, né? A partir de março, que eles começam a receber salários da CBF, treinamentos em sequência. Então, é óbvio que a torcida do Flamengo fica chateada por um não possível pênalti marcado. Mais uma vez, segundo o PC Oliveira, é um lance de pênalti, principalmente para essa câmera de trás. Agora, tem que saber se lances parecidos com esse vão ser, como regra, não a marcação do pênalti, ou se vai ser marcado pênaltis em lances parecidos com esse no decorrer do campeonato. Eu acho que além da opinião de ser ou não pênalti, eu não vi pênalti. Eu acho que tem esse ângulo que a gente consegue achar um toque, e aí eu acho que, enfim, a gente pode ter debate sobre se foi ou não pênalti, se o critério vai ser marcar ou não esse pênalti ao longo do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que um debate maior ainda sobre isso é a utilização do VAR. Eu acho que até hoje, né, anos depois da implementação do VAR, se eu não me engano, em 2019 foi a primeira temporada do Campeonato Brasileiro com árbitro de vídeo em todas as rodadas, então a gente está falando aí de 7 anos, a gente ainda não chegou a um consenso de utilização do VAR. E aí quando eu olho para esse lance, eu vejo o Wilton Pereira muito bem posicionado, né, vendo o lance, né, até do ângulo parecido com essa imagem que alguns acham que é esclarecedora, e aí o VAR não tem a convicção plena, até porque é um lance que mesmo com o replay gera debate, para falar, olha, Wilton, você tomou a decisão errada. Então eu acho que a utilização do VAR
nesse lance, por mais que desagrade a quem tem certeza, por exemplo, que foi pênalti, isso, enfim, sempre vai gerar debate, eu acho que ela está perto do que eu considero ideal. Não sei se vocês concordam comigo, porque achar o toque em 10 replays, em slow motion, a gente sempre vai achar. Agora o debate é se existe ação faltosa. Eu não estou falando se a ação faltosa ela é proposital ou não, porque sem querer também é falta. Mas a gente pode analisar que é um jogador na passada e há um contato que não tira a possibilidade de finalização do Arrascaeta. Mas eu acho que esse aí é o grande problema, porque na hora da avaliação do lance pelo árbitro, e aí você está vendo o lance muito rápido, o lance é muito rápido. Na hora da avaliação do lance pelo árbitro, ele, muito possivelmente, ele não viu esse toque que impediu a finalização assertiva ou correta do Arrascaeta, ele viu só o Arrascaeta chutando a bola e errando o gol. E aí ele não consegue entender se o Arrascaeta estava em posição de tocar nessa bola e chutar para o gol, ou se esse passo que o Alan Franco deu atrás no trançapé do Arrascaeta, ele impossibilitou o Arrascaeta de fazer o movimento mais correto, que seria o chute na direção do gol. Ele só viu o Arrascaeta chutando a bola. E aí eu acho que o trançapé do Alan Franco, ele impossibilita o Arrascaeta de colocar a bola na direção do gol e muda ali o movimento do pé dele. É uma mecânica, gente. O Arrascaeta está fazendo o chute, mas é um contato que ele acontece no esporte, no futebol. Concordo, esse é meu ponto. Concordo. Né? Esse é um contato. É um zagueiro tentando, de certa forma, chegar no lance, atrapalhar o atacante ou o meia, nesse caso. Mas no caso, se o zagueiro atrapalha o atacante ou o meia no movimento do chute, o que faz com que esse chute seja errado, e isso aí não é um movimento, não necessariamente é um carrinho, mas você dá você acaba tirando o gestual correto, a mecânica correta do movimento. E esse aí é uma mecânica correta do movimento do Arrascaeta, posicionado para chutar a bola de frente para o gol, praticamente dentro da pequena área. Então, para mim, o seu ponto é perfeito, né? A questão da utilização do árbitro de vídeo em lances como esse. E ali a avaliação do Wilton Pereira Sampaio no lance, para mim, é condicionada ao chute do Arrascaeta que acaba indo para fora. Se o Arrascaeta, aí a gente vai entrar numa outra discussão, se o Arrascaeta não chuta aquela bola, ele marca o pênalti? Talvez fosse um impacto mais fácil de ser observado pelo árbitro de vídeo. Mas aí você está valorizando o antijogo, porque o Arrascaeta tinha total condição de chutar aquela bola. Ele só chutou aquela bola porque ele entendeu que que ele ia conseguir fazer a mecânica do movimento correto. Mas ele foi impossibilitado pelo trançapé do Alan Franco. Vini, quero te ouvir. Eu tenho 2 certezas e uma grande dúvida, tá? Vai parecer que eu estou em cima do muro, mas eu tenho dúvida se esse lance foi pênalti ou não, porque eu já assisti o replay e fiquei com a impressão de que sim, sem querer também é falta, o sem querer na passada do atacante atrapalha a mecânica do chute, e eu já olhei o replay com a impressão de que não, é um lance de tentativa de ocupação de espaço e não acho que houve ali um lance faltoso. Então, assim, eu realmente tenho dúvidas se eu marcaria ou não esse pênalti. No lance corrido, então, é ainda mais difícil, né? Agora, pelo fato de eu ter dúvidas assistindo o replay tantas e tantas vezes, a minha primeira certeza tô contigo nessa. O VAR não deveria ser acionado, não deveria interferir nesse lance, porque não é um lance claro de erro ou de pênalti. É um lance que gera essa dúvida, gera essa discussão. A outra certeza que eu tenho é em cima do que o Hayat falou. Será que em outras rodadas esse lance idêntico vai ser marcado? Com certeza não. Porque a gente sabe que interfere a camisa, o estádio, o momento do jogo, se é no começo do primeiro tempo, se é no final do jogo. Então, assim, infelizmente, lances idênticos a esse vão acontecer rodada sim, rodada também no Campeonato Brasileiro. Vai depender de quem está apitando, de quem está no VAR, e cada jogo vai ser uma marcação diferente, infelizmente. É isso, eu acho que o debate sobre a arbitragem ele nunca vai acabar. Tinha muita gente que achava que com o VAR, o futebol ia virar uma maravilha, todo mundo ia acertar todos os jogos, mas é isso. O contato existe, acho que o lance, nesse ângulo por trás, ele deixa claro que existe esse contato. O debate é se esse contato é faltoso ou não. E aí essa questão que eu volto a dizer, o VAR, o árbitro de vídeo, na minha opinião, para ser bem utilizado, ele tem que ter plena convicção de que a decisão correta a ser tomada é diferente da do árbitro de campo. Então, se a gente está debatendo, se muita gente está debatendo desde ontem, olhando vários ângulos, tendo a tecnologia do slow motion e ainda não chegam a uma conclusão, acho que é aceitável o VAR não interferir, e até acho que melhora o jogo uma intervenção menor do árbitro de vídeo, enfim,
falando desse lance polêmico da primeira rodada. Agora falando um pouco do lado do Flamengo, pro lado do jogo em si, né, Raed? Você já falou sobre essa questão das mudanças, como interferiram, mas o time do Flamengo, ele teve algumas oportunidades. Acho que tem uma chance claríssima no primeiro tempo, que é a do Carrascal, num lindo lance do Everton Cebolinha, que deixa ele na cara do gol. Então, acho que o Flamengo também volta a flertar com um problema de não ser efetivo em alguns momentos. Em várias etapas da temporada passada, e aí, claro, foi uma temporada com um final quase perfeito para o Flamengo, né? Título de Brasileiro e da Libertadores. E a gente está revendo, inclusive, o lindo passe do Pedro para o gol do Plata. O Flamengo poderia ter uma vida mais tranquila também se tivesse convertido a grande chance que o Carrascal teve no primeiro tempo. A gente está falando o lance do primeiro tempo, esse lance do início do segundo tempo. O Flamengo, enquanto teve perna para competir no seu próximo ali do que se entende-se como melhor, o Flamengo até foi melhor no jogo que o São Paulo. Era um jogo aberto, disputado, mas o Flamengo conseguiu fazer o seu jogo. Teve a questão das substituições, teve o cansaço dos jogadores. Ainda é uma pré-temporada, o Flamengo retornou de férias no dia 12, aí você pode debater planejamento de departamento de futebol ou não. Mas o Flamengo retorna de férias no dia 12, entra numa partida do Campeonato Brasileiro 16 dias depois, ou seja, 2 semanas, para uma pré-temporada. Estudos dizem que uma pré-temporada bem feita ali, você demora de 4 a 8 semanas, às vezes 6 a 8 semanas para você adquirir o melhor ápice ali físico que você tenha, e o ápice técnico ainda é uma janela um pouquinho maior. Então é um Flamengo que ainda vai oscilar bastante e vai oscilar negativamente, porque a gente já viu esse time na curva de ascensão positiva e sabe o que espera desse time. Só que é um time que vai oscilar negativamente nesses primeiros, 1-2 meses de temporada, porque é um time que precisa da sua parte física para que o talento, a reunião de talentos que o Flamengo tem no seu elenco, ele possa decidir. Então é isso, galera. Chegamos ao fim de um vídeo aqui no canal, né? Vimos aí a imprensa falando um pouquinho sobre esse lance polêmico, onde era para ter dado pênalti para o Flamengo e o Flamengo acabou sendo prejudicado. Claro, os jogadores também entraram um pouco despretensiosos, parece que entraram um pouco fora de ritmo, né? E isso se dá, né, por ter começado bem depois a preparação e também ter jogado só o segundo jogo, né? Não é o terceiro jogo como time titular. E é isso, né? Não é desculpa, mas precisa melhorar. Claro, começo do campeonato ainda dá para reverter, dá para buscar os resultados daqui para frente. Mas não pode deixar isso acontecer jogo após jogo, né? Próximo domingo já tem um clássico aí, final da Supercopa contra o Corinthians, e o Flamengo precisa vencer. Se você gostou do vídeo, galera, deixe seu like, se inscreva no canal aí e até o próximo vídeo.